A todos a paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe nesse dia, que Deus possa falar conosco através da sua palavra, que se encontra no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 21, diz assim: Isto eu recordo na minha mente, porquanto eu tenho esperança. Ou, na Almeida Revista Atualizada, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Israel estava vivendo um momento de juízo da parte de Deus. O povo foi para a Babilônia, foi cativo. Ficou na cidade poucos e a cidade estava em miséria. A cidade estava em ruína, era lixo, era falta de comida, era falta de alimento, eram falsos profetas, e Jeremias, que tentava profetizar da parte de Deus, era julgado, abatido, condenado, ferido. E a cidade destruída. Então ele diz: eu quero trazer a memória. Disso eu quero trazer à minha mente aquilo que me traz esperança. Porque muitas vezes, diante de nós hoje, pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes, muitas vezes pelo nosso despreparo, pela nossa ingenuidade, hoje a nossa vida se encontra assim. Como Jeremias via a sua cidade, seu país. Lixo de um lado, a miséria do outro, a violência do outro lado. Quem falava de Deus falava erroneamente, falava falsamente. E não havia ali uma esperança, algo que ele pudesse olhar e ver que a situação iria mudar. Então ele quer trazer a sua memória, a sua vida, a sua recordação dos tempos de prosperidade, do tempo em que Deus falava, do tempo de manifestações da parte de Deus, dos tempos de livramento, dos tempos de abundância, dos tempos em que Deus falava, tratava, livrava, dava vitória, com a esperança de que, com o povo se arrependendo, o Senhor iria voltar a tratar o povo dessa maneira. Mas e hoje, como está você, como estou eu? Eu olho para o lado e vejo o quê? Eu olho para o outro e vejo o quê? Muitas vezes nós olhamos para um lado, nós vemos a gravidez de um filho, vemos um parente viciado nas drogas, vemos o desemprego, vemos a escassez de recurso, de tanto trabalho, esforço, empenho, e o que chega nas tuas mãos não diz respeito àquilo do qual você tanto lutou, você tanto se empenhou. E você olha para os lados, muitas vezes olhamos para os lados e, meu Deus, como isso vai melhorar? Mas tudo pode melhorar com uma decisão nossa, com uma atitude nossa. Não que estamos aqui para dizer que Deus vai dar prosperidade, que Deus vai abrir a porta. Que Deus pode abrir a porta, Deus pode dar prosperidade, se for a vontade dele para a nossa vida. Deus pode muito bem livrar. Mas primeiramente tem que haver em nós um arrependimento, querer uma mudança. Porque as nossas decisões nos fizeram chegar onde chegamos, como Israel chegou aonde chegou. As tuas atitudes te fez chegar onde você chegou. E mais precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Traz à memória quantas vezes Deus te livrou. Traz à memória quantas vezes Deus te deu o provimento, a provisão, quanto mais você precisava, através de alguém ou não. Traz à memória o quanto Deus consolou o teu coração, enxugou as tuas lágrimas quando você precisou. Traz à memória Judas, quando traiu Jesus, ele não trouxe à memória as palavras de Jesus, de que ele era perdoador, de que ele veio para remir o mundo, de que ele iria à cruz, os pecados seriam perdoados. Não, ele preferiu se enforcar. Muitos estão nessa situação. Estão distantes de Deus, morrendo espiritualmente e fisicamente, porque não lembram, não trazem à memória o que Deus já falou, que Ele é perdoador, que Ele é misericordioso,
que Ele está de braços abertos para receber o nosso arrependimento, as nossas lágrimas verdadeiras. Mas Pedro se lembrou, ele trouxe a memória. Quando ele negou Jesus e mandaram lá chamá-lo, ele poderia ficar só com aquele momento ruim do qual ele negou, do qual ele falou que iria seguir o Senhor e não iria negá-lo, mas ele negou. Mas ele trouxe à memória as palavras do Senhor, voltou para o caminho, voltou a caminhar com o Senhor. Traz as memórias, traz à memória o tempo em que Deus falava contigo, o tempo em que Deus tratava contigo, e apesar do teu erro, da tua falha, Ele te perdoa. Se arrependa, não faça como Judas, não se enforque. Não se enforque muitas vezes nas tuas emoções, nos teus pensamentos. Não se enforque nas tuas decisões, mas abra o teu coração e confesse a Ele. Fale com Ele, entre e fecha a porta do teu quarto, que aquele que te vê em secreto te recompensará. Você pode falar com Ele que Ele não vai tirar print, que Ele não vai gravar, que Ele não vai te expor, mas Ele vai te consolar, Ele vai te aconselhar. Traz à memória tudo que Ele já fez pela sua família, tudo que Ele já fez por você. Você está vivo hoje, nem era para estar. Você está com saúde hoje, nem era de repente para estar. Muitas vezes nós perdemos o foco e só vemos o problema, a dificuldade, esquecemos de tudo que Ele fez. Mas lembre e seja grato. Lembre e busque esperança nisso e glorifique o nome dEle e ore a Ele, clame a Ele, que Ele ainda está disposto a te ouvir, a cuidar de você. Jeremias chega a falar no versículo 18, e eu disse, a minha força e a minha esperança estão perecidas por causa do Senhor, por causa do juízo que veio. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais esperança, mas eu trago a minha recordação, o quanto Ele me ama, o quanto Ele cuida de mim, as promessas que Ele já fez a mim. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus com súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Lembra e coloca diante dele com súplicas, com orações, com ações de graça, com misericórdia, com arrependimento. Traz à memória o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer te ouvir, o quanto Ele quer falar contigo, tudo que Ele já te prometeu e hoje você está distante porque você quer. E porque você só vê problema. Mas não se esqueça da sua palavra, das suas providências, do seu cuidado e que Ele quer falar com você. Traz à memória o que te traz esperança. E o que te traz esperança é a vida eterna que Ele prometeu, é a salvação que Ele prometeu, é a crucificação de Jesus Cristo, do qual Ele derramou o seu sangue pelas nossas vidas, e que a cédula de morte que nos acusava foi pregada na cruz do Calvário. Por isso não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus e que foram lavados pelo seu sangue. Então clame a Ele, traga à memória o quanto Ele te ama, o quanto Ele já cuidou, o quanto Ele já fez pela sua vida e pela sua família. Que Deus nos abençoe.